Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre os primeiros episódios de Mikado no Sanshimai wa Angai Choroi. A história desse anime gira em torno de um garoto chamado Yu Ayase, que é filho de uma atriz bastante famosa e talentosa, né, a Subaru Ayase, que infelizmente acabou vindo a falecer. Então um amigo ali de sua mãe acaba acolhendo o Yu para cuidar dele, no caso o Sr. Mikadono, e aí o Yu vai passar a morar na casa do Sr. Mikadono, onde também vive as três filhas dele, que são gênios prodígios, né, cada uma em uma área. No caso, a Miwa, que é a mais nova, ela faz parte na escola aqui, todos eles estudam na mesma escola, da turma avançada, e é bastante inteligente, bastante talentosa no shogi. Então ela é um crânio, se pode dizer, né? Aquela inteligente. Aí a do meio, que é a Nico, ela é talentosa nas artes marciais, mais especificamente no karatê. E a mais velha, a Kazuki, que é bastante talentosa nas artes cênicas, teatro, essas coisas. Então cada uma é bastante talentosa em uma área, é um prodígio, cada uma na sua própria área. E nesse primeiro episódio vamos vendo o Yu sendo taxado como um medíocre, já que ao contrário da sua mãe, que era bastante talentosa, a mãe dele era extremamente talentosa nessas três áreas. Ela atingiu o topo nessas três áreas. Enquanto essas três irmãs, cada uma é um prodígio em uma área, a mãe dele dominava as três áreas. E, ao contrário da sua mãe, ele já não demonstrava nenhum talento em nenhuma dessas áreas. Então, as pessoas acabavam tendo bastante expectativa dele, falando: ó, esse é o filho daquela atriz lá, que era bastante talentosa e tal, então o cara aí deve ter alguma coisa. Só que ele nunca mostrou nada, então as pessoas acabaram criando uma expectativa enorme em cima dele e ele não correspondia a essa expectativa. Tanto que no decorrer da obra, nesses primeiros episódios, vão vendo que isso vai causando afastamento dele com a sua mãe. Então ele até tenta, quando é criança, ali, se esforçar para tentar mostrar um pouco das habilidades que sua mãe tem, só que ao ver a mãe dele lá ensaiando em um determinado momento, ele percebe que ele não tem talento. Pô, minha mãe é realmente extremamente talentosa, um gênio, mas eu sou apenas uma pessoa comum, eu não chego aos pés dela, eu sou só um cara medíocre. Então ele acaba vivendo a sua vida toda com essa questão de causar expectativa nos outros, mesmo ele não querendo, e acaba decepcionando porque ele não chega nem perto daquilo que a mãe dele era. Então esse primeiro episódio já começa mostrando ele ali numa escola prestigiosa, né? Ele acaba se transferindo para essa escola prestigiosa, já que ele vai ficar ao cuidado do Sr. Mikadone, e as três filhas dele também estudam lá. E os alunos de lá criam expectativa em cima dele, pô, isso aí é o filho daquela atriz e tal, né? Como eu já tinha falado. E assim, o Yu já tinha feito os testes na questões de arte cênica, também da turma avançada, e tinha ido mal neles. E ali ele estava sendo testado por um membro do clube de artes marciais, né? No caso, um membro do clube de karatê, o vice-capitão. E ele ali também nessa luta não vai demonstrar nenhuma habilidade, né? Ele só é derrotado. E por que que estava acontecendo com ele? Porque os três reais, né? Os três imperadores ali daquela escola, né? O top 3 de cada da sua área, né? O top de cada área ali, que são os três grandão, tinha uma grande expectativa dele, devido a, como eu disse, ele ser filho de uma atriz talentosa, contudo ele não vai demonstrando nenhum talento, exceto a sua boa aparência, né? Ele ali tem uma aparência realmente bastante bonita, elegante, então assim, em termos de aparência, ele herdou da sua mãe. E após ele fracassar em todos esses testes, né? Inclusive nesse último, que é o de luta ali, que é o último a ser mostrado, aparece os três reais, que são as irmãs Mikadona, a Miwa, a Nico e a Kazuki. E eles ali vão demonstrando a sua decepção para com ele, né? Dizendo que alguém como ele não cabe naquela escola, afinal aquela é uma escola para pessoas prodígio, desenvolver ainda mais seu talento. Só que o Yu, ele pega na maior tranquilidade, ele é alguém bastante tranquilo com isso, né? Ele viveu a vida toda esse negócio de expectativa, quebra de expectativa, expectativa, quebra de expectativa, então ele já tá bastante acostumado a lidar com isso. Então, isso pelo menos por fora é algo que não demonstra, que incomoda ele, né? Pelo menos por fora esse manter, eu já tô acostumado com isso, então, assim, pelo menos a princípio, ele não vai demonstrando o quanto isso mexe ali com ele. Ele, claro, obviamente, queria poder mostrar um pouco de talento, só que como ele passou a vida toda nisso, ele acabou se acostumando e agora já tem um certo controle da sua reação quanto a isso. Tanto que ele, de boa ali, fala: não, eu vou fazer o programa geral aqui e pronto. E as outras três nem sabiam que tinha um módulo geral lá, então todo mundo ficava vendo ali: pô, o cara, filho dessa atriz talentosa, vai fazer um módulo que pessoas comuns acabam fazendo, né? Ele até, o Yu, então, tenta se retirar dali, só que acaba sendo forçado pelo Nico a limpar o local, afinal ele era o perdedor, e o perdedor que limpe lá. E ele deixa o local absurdamente limpo, tanto que depois, quando volta a treinar, vê aquilo lá tá brilhando. Aí temos ali um monólogo do Yu, né, falando que ele sabe que é alguém medíocre, então ele reconhece a sua falta de talento, que, como eu disse, ele descobriu de jovem, né, quando viu a mãe ensaiando, ele tava ensaiando, mas a mãe ensaiando, e viu que ali o nível era bastante diferente. Só que com o passar do tempo, a mãe dele acabou ficando doente, e ele reparou ali que a mãe gostava de uma certa série que ela tinha feito, né, que era uma série bastante comum, dentre todos os trabalhos que ela tinha feito, era uma série que não tinha nada demais, era só sobre uma família, né, o dia a dia de uma família, e aí o Yu também gostava dessa série, eles acabam. Aí quando ela já tá doente, conversando, e o Yu comenta ali que essa foi a primeira vez ali que ele pegou e parou e realmente sentou e conversou com a sua mãe sobre algo ali, né? Tiveram uma conversa de verdade, de mãe e filho, e no leito da morte da mãe, né, o último desejo que ela deixa pro seu filho é que ele construa uma família feliz. Então o Yu ali percebeu que tudo que a mãe dele queria mais na vida era fazer uma família feliz. E devido a como foi o relacionamento deles, ele sabe que não conseguiu atingir isso, mas que agora vai fazer de tudo pra atingir esse pedido da sua mãe, né? Construir ali uma família feliz. Apesar dele não saber exatamente o que seria essa família feliz, né? O que faz uma família feliz. Então, o Yu, enquanto tá nesse monólogo, ele tá se dirigindo ali à casa onde ele vai ficar, né? A casa do Sr. Mikadono, que é uma mansão enorme. E ele acaba sendo atacado ali por uma das moradoras, né? Que acaba pensando que ele é um bandido, afinal ele entrou com uma cópia de uma chave e assim, ninguém tá esperando que alguém entre do nada da sua casa. Só que no caso, essa pessoa quem ataca o Yu é a Nico.
E logo depois, as outras duas garotas chegam ali, né? E a Nico tinha acabado de sair do banho, tava só de toalha e tal. Até tem uma interação engraçada entre ele ali e a Nico, né? Tanto que ele devolve uma questão que ela tinha dito pra ele quando fez ele limpar lá o dojo, ele devolve, né, sobre... Ah, então é assim que um prodígio rasteja no chão, né? Fica quando acham que a Nico tomou um tombo ali. Depois dessa interação entre eles, as outras duas chegam e elas ficam, olha, não te vi antes, né? Faz, saiu o novato lá. E antes da confusão aumentar ainda mais, né? Que já tava tendo um burburinho ali falando. O Yu questionando por que as três estão aqui. Porque ele não sabia que as três ali eram irmãs e tal, iam morar ali. E as outras três também estavam se questionando o que esse cara tá fazendo aqui. Aí o próprio Mikadano liga ali, o Yu atende a ligação. E elas ali também vão escutando um pouco da ligação, né? Do que o Yu vai falando. E ali todo mundo, né? Tanto elas quanto eles descobrem que vão acabar vivendo juntos ali, né? Que o Yu foi acolhido pelo pai delas e que elas são filhas do Senhor Mikadano e são irmãs. Obviamente, elas não curtem muito a ideia, né? Contudo, não vão expulsar o garoto, afinal a decisão é do pai delas. Mas após esse clima terrível que vai criando ali, né? Ele até tenta se apresentar, ser amigável ali, até pra atingir o pedido de sua mãe. Só que vai acontecendo umas coisas ali, depois dessa breve interação, o Yu acaba percebendo que a casa tá uma zona sem fim, tá tudo bagunçado. E aí, conforme ele vai escolhendo ali, né? Vai descobrindo que cada uma tinha uma tarefa a fazer. Contudo, que elas, né? Até tentaram fazer, só que não conseguiram fazer e acabaram deixando sua tarefa de lado. Então aqui elas demonstram uma fraqueza. Tarefas domésticas, elas são horríveis nisso. E aí, elas ali vendo que o Yu tava descobrindo a fraqueza dela, começa a apontar as fraquezas dele, né? A questão que ele foi mal, você foi mal naquilo, apoiou pra fulano, tá, papá. Enquanto elas ficavam ali apontando a falha dele, né, pra tirar o delas da reta, ele vai e limpa ali a casa toda, rapidinho. Então, no tempo que elas ficam reclamando, ele vai lá e limpa tudo e pronto. Então, já no outro dia, né, de manhã cedo, o Yu tava pensando ali, né, e ele tinha intenção de conhecer mais elas, e uma forma que ele acha mais fácil de fazer isso, né, de se conhecer melhor, é tomar café juntos. Então, comer juntos ali, todo mundo sentado à mesa, até pra seguir o desejo da mãe, ele tá sempre querendo seguir o desejo da mãe. Só que quando ele tava pensando nisso, né, já era umas 7 da manhã ali, e ele queria tirar um cochilozinho a mais, um barulheira estoura pela sala, e no caso, as três já estavam de pé, cada uma fazendo as suas atividades, né? A Nico tava no dojo destruindo o telha, fazendo uma zoeira sem fim. A Miwa tava jogando shogi no computador. E a Kazuki tava fazendo um shake lá, maluco dela lá. E aí o Yu vai vendo elas, as três, logo bem cedo, cada uma fazendo a sua atividade, né? Até conversa ali um pouco com a Kazuki. E ele percebe que elas são exatamente como a sua mãe era. Extremamente focadas na sua área, né? Na sua atividade, naquilo que faziam. Elas eram egocêntricas, né? Só tinham olhos para aquilo que elas estavam fazendo. E o resto era apenas o resto, como, por exemplo, a alimentação. Cada uma comia e se alimentava de uma forma que beneficiaria a sua área. E pronto, não, vou comer isso porque ajuda o meu cérebro, não sei o quê. A Nico, que era mais workaholic em termos de alimentação, ela conta a dedo os nutrientes que ela come. Não, tem que ter tanto disso, tanto daquilo, vitamina C, B1, BA, não sei o que, blá, 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 blá. Cara, ela, em termos de alimentícia, mais deixa um louco aí da vida. Então, assim, elas são garotas que se doam de uma forma extremamente pesada para as suas áreas específicas. Elas miram sempre a perfeição. A falha não é permitida. Então, elas são garotas egocêntricas que não veem o mundo ao seu redor buscando sempre a perfeição. Aí ele vai passando, né? O Yu vai vendo aquilo, vai se lembrando também em relação à sua mãe. E quando elas estavam saindo para fazer seus compromissos, isso no final de semana, mas mesmo no final de semana, elas sempre saíam para treinar, se aprimorar ainda mais. O Yu para elas, né? Elas já estavam apressadas ali pra sair, ele vai falar para elas parar e esperar, pra desejar que elas tenham um bom dia. E elas saindo ali irritadas com isso, porque, tipo, você parou, a gente já tá atrasada pra falar apenas isso, só por isso. Elas acreditando ser algo importante. Mas lá no fundo, elas acabaram gostando dessa atitude do Yu, né? Elas ficaram felizes que ele desejou pra elas um bom dia. Então o Yu fica lá na casa, né, fazendo as atividades domésticas e recebe uma ligação do Sr. Mikadano, onde ele pede um favor ali pro Yu, né? Pra que o Yu possa ajudar suas filhas, pois ele sabe que em breve, em algum breve momento, elas vão passar por alguma dificuldade, cada uma na sua área, e pro Yu ser uma mão amiga para elas. E se ele conseguir ser essa mão amiga, elas também vão se abrir mais com ele ali, né? Então ele vai ter mais facilidade para se interagir com elas. E o segundo episódio já retoma exatamente daí, né? Dessa ligação do Sr. Mikadano, explicando um pouco, né, superficialmente ali do desafio de cada uma, né? No caso, a Kazuki, que vai ter uma audição extremamente difícil, a Nico, que tem como objetivo ser campeã novamente do torneio de Karatê, e a Miu, que tem ali seu torneio de Shogi, vai ter partidas decisivas nesse torneio, né? Então, o Yu, ele tem que ajudar elas nesses objetivos, né? A princípio, pelo menos nesses objetivos, para que elas se abram mais ali com ele, né? Para ficarem mais próximos, né? E o Yu, ele fica se questionando, após essa ligação terminar, se ele realmente é capaz de fazer isso. Afinal, ele é apenas alguém comum, né? Mediano ali, e elas são prodígios. Então, ele fica ali se questionando se realmente pode ajudar elas, né? E o que acontece se elas falharem, né? Mesmo que ele ajude, tá, elas falham. E aí, o que vai acontecer? Ele fica se... Ele lembra ali do passado, né? Das questões, assim, que ele já passou muito da questão, assim, de expectativa, né? Das pessoas criarem uma expectativa em cima dele, e ele não cumprir com essa expectativa, e pra ele aquilo é sempre um golpe duro, mas ele meio que já viveu tanto isso que acabou se acostumando. Então ele fica pensando, pô, como seria pra essas garotas viver isso, né? Essa questão, todo mundo com a expectativa lá em cima sobre elas, mas elas pegarem e falharem, e aí ele fica até se vendo ali um pouco na situação delas. Elas vão passar aquilo que eu sofri, então fica nesse pensamento ali, né? Ele pensando de se ele é capaz delas poderem sofrer o que ele já sofreu também. Mas de toda forma ele decide tentar, né, fazer aquilo que ele pode. Bom, eu vou pegar e vou fazer aquilo que eu posso. E pra isso,
ele decide que eles precisam comer juntos, né, pra poder se aproximarem. Que nem a série da mãe dele, que sempre terminava ali com todos jantando na mesa, falando do seu dia a dia e tal. Então ele acredita que se eu conseguir criar esse ambiente onde todos possam se sentar na mesa e comer juntos, que vão interagir, nem que seja aos poucos. Então o Will, ele vai no mercado, né, compra vários ingredientes, bem como livros de culinária ali, pra poder preparar uma refeição extremamente balanceada para cada uma delas, né? Já que a Nico se demonstrou mais enjoada com essa questão de nutrientes. Elas pegam o almoço, chegando em casa, a Nico chega primeiro, aí ela resiste ali a princípio a comida do Yu, né? E tá lá comendo seus nutrientes lá contadinho, né? Apesar que aquilo que ela tá comendo é besteira, olha, meu nutriente tá contado, não sei o que, mas aquilo ali, ela viver só naquilo aí na barra da dieta, não vai longe não. Ah, não vai mesmo. Que aquilo ali é insuficiente, é muito superficial. Aí tem um momento que ela pega e acaba descendo por curiosidade, né, pra ver a refeição que o Yu preparou. E aí o Yu não perde a chance, aproveita e fala ali que ele fez uma refeição toda balanceada pra ela. Fala ali todas as proteínas, as vitaminas, não sei o que fez tudo balanceado pra ela, tantas gramas disso, aquilo, blá. O Nico acaba cedendo e se sentando ali à mesa pra comer. E logo depois quem vem, curiosamente também, é a Miwa, né? E o Yu pega e cerca ali a Miwa fazendo ela cedendo e jantando ali também, né? E o Yu também tinha preparado um prato específico pra Miwa, né? Pra questão do cérebro dela, já que ela usava bastante do seu cérebro, na sua partida de show e tal, então ela fortalecia mais o cérebro. Então uma era mais o corpo, a outra o cérebro. E assim vai começando ali pelo menos um pouco de uma refeição em família, né? O que deixou o Yu feliz, já que a Nico e a Mio pelo menos se sentaram ali à mesa de jantar pra comer, e elas até comentam, pô, faz bastante tempo que eu não te vejo dessa perspectiva, né? Então já fazia muito tempo que elas não jantavam juntas. E ali vai começando uma refeição de família, né? O Yu fica feliz, pois ali ele vê, pô, tô conseguindo fazer o que minha mãe desejava. Contudo, tudo que é bom dura pouco, né? Logo após chega a Kazuki, e o Yu também havia preparado um prato específico pra ela, né? Focado nas áreas dela, pra manter a beleza, a elegância e tudo mais, e explica ali. Só que ela se recusa a comer e apenas segue seu caminho, né? E até tem uma pequena discussão ali da Kazuki com a Nico, ela até menospreza ali dos outros, essa mesa aí, eu não vou me sentar à mesa com essas pessoas, e eu não vou também comer comida desse cara medíocre, né? E a Nico, ela fica meio que com pena ali do Yu, né? Ao ver a irmã dela tratando ele com tanta dureza, sendo que ele não tinha feito nada de errado. E ela viu que ele se esforçou bastante pra fazer aquela comida, né? Que quando ela chegou ele ainda tava preparando, ela viu, pô, ele se esforçou de verdade, pegou, estudou, fez a boa vontade isso aqui pra gente. E ela não gostou da irmã menosprezando ele daquele jeito, né? E isso deixa ela irritada, tanto que ela também decide comer a comida da sua irmã, só que o Yu meio que impede ela ali de comer, falando que se ela comesse ia passar ali na questão dos nutrientes dela e não sei mais o que. Até a Bia ficou assustada, meu Deus, depois a gente comeu, eu não comer, que agora tá. Antes ele queria que a gente comesse, agora tá impedindo que a gente coma. Mas aí depois ele fala de forma mais tranquila, né? E até ambíguo, de que vai monitorar tudo que entra no corpo dela. A ambiguidade tá na cara, né? Isso aí. Enfim, obviamente, a Nico fica ali corada e fala pra ele, aponta, isso aí as pessoas podem entender errado. Os dias vão passando e ele não consegue se aproximar de forma alguma da Kazuki. Então ele decide ter uma abordagem mais proativa e tenta abordar ela na escola. E ele chega na Kazuki cercada por suas fãs, ali admirando, ela fala, nossa, sua apresentação estava incrível, eu comprei o ingresso pra sua apresentação, não sei o que. Elas adorando, elas ali, né, todas garotas, então, no caso aqui, ela tinha bastante fãs femininas também, devido à sua aparência, à altura, ela é uma garota bastante alta ali em relação às outras, e tem até um perfil mais masculino. Fazendo parênteses rapidinho aqui, no decorrer do episódio é dito que a Nico, que tem mais uma característica de tomboy, né, de molecona e tal, só que, sinceramente, das três, a Nico me parecia a mais feminina. Só que o autor meio que põe ela como a tomboy só porque ela faz artes marciais e tal. Mas das três, ela que me parece mais feminina. A Kazuki é muito mais tomboy do que ela, até porque nas apresentações que ela faz, ela geralmente faz papéis masculinos. Até em termos de aparência dela, ela sinceramente parece mais masculina do que as outras. A Miwa tá no meio termo ali também, as roupas dela também esconde, faz ela parecer um pouco tomboy, mas ela tá no meio termo ali também. Mas a Nico pra mim é a mais feminina, depois vem a Miwa, e por último, a Kazuki. Se brincar, até o Yu, se você dá só um close no rosto dele, ele é mais feminino que a Kazuki, na minha opinião, pelo menos. Kazuki ali, aqui mesmo pareceu feminina, mas o autor colocou como se fosse a Nico, só porque faz artes marciais. Eu fiquei assim meio, pô, sacanagem, cara. A Nico é a mais bonita ali das três aqui, tem ela mais um ar feminino. Assim, né, em certa cena você vê, pô, essa aí é a mais feminina de todas ali, mas não, o autor põe de forma geral como se fosse a Kazuki. Enfim, só esse pequeno parênteses pra fazer. Tava lá, né, a Kazuki cercada por suas fãs, aí o Yu foi lá tentar interagir com ela, e ela obviamente menospreza ele, ainda mais na frente das fãs, né, falando pra ele ficar longe dela, pra se mandar dali, isso aqui. Mas aí, o Yu, ele falou umas coisinhas bem ambíguas também, né? Como, por exemplo, eu pego e falo pra ela, pô, eu passei a noite toda torcendo pra você ceder as minhas investidas, que tem algo que só eu posso oferecer e que você vai adorar. Meu camarada, quando uma pessoa pega e diz isso pra alguém, você está nesse ambiente, escuta isso, o que você pensa? Passa a noite torcendo pra aquela pessoa ceder as investidas dele e que ele tem algo que ele pode oferecer e que ela vai adorar. Bom, dá pra entender, né? As coisas já estão bem ambíguas aí, até começa ali uma pequena confusãozinha aí, como das pessoas ali, pensando, o que esse cara tá falando? Por que ele tá falando assim? O Yu, obviamente, está se referindo à comida, à refeição que ele prepara pra ela, né? Que ele passa a noite toda pensando em formas de fazer a comida dela, só que ela vai lá e sempre rejeita, né? Não cede as investidas que ele tenta de fazer uma refeição pra ela. Só que a Kazuki, ela acaba não se ajudando muito ao retrucar isso, né? Porque as pessoas já estavam levando pro outro lado. E a Kazuki ainda mete um você vai ver quando chegar em casa. Você fala, você vai ver quando chegar em casa, leva a entender que vocês moram na mesma casa. E aí, os fãs dela, que já estavam malucos com a frase do Yu, ficam ainda mais doidinhos, achando que tem algo entre a Kazuki e o Yu. Fica assim, qual que você falou do relacionamento com ele?
Vocês estão namorando? Como que é? Explica isso aí. Aí o Yu acaba vazando dali, né? Vendo que não vai ter sucesso na sua abordagem. E a Kazuki fica ali presa no meio dessa confusão. Eu até me pergunto como que ela saiu disso. Como que ela saiu dessa confusão? O que será que ela falou ali pra sair dessa confusão? Será que ela falou a verdade? Que o pai dela tinha acolhido ele e tal? Ou inventou uma desculpa esfarrapada? O Yu, então, ele tenta pedir ajuda pra Nico. Pra conseguir alguma fraqueza em relação a Kazuki. Só que quando chega lá e ele chama a Nico, além dele chamar ela por Nico, né? E não pelo sobrenome Mikadono. Os membros do clube lá já ficam irritados com isso, né, por acharem uma falta de respeito, já que eles não têm intimidade pra isso, né, na visão deles. Só que a Nico, ao ver ele, se lembra do que ele disse antes, né, da questão de monitorar tudo que passa no corpo dela, e expressa uma raiva ali, vendo, pensando, pô, esse cara tá ficando muito convencidinho, né, e ela exaura ali a sua aura de Oni, e já espanta o Yu automaticamente. Então, sobra pra ele atrás da Miwa, que, como vemos ali, ela tá jogando um joguinho no seu celular, o Yu chega ali, né, e vê que a Miwa tá sozinho, exalando uma atmosfera bastante diferente do que ela havia demonstrado em casa. Pois em casa ela parecia sempre ser mais alegre, enérgica, só que ali ela tava bem sozinha e isolada. O Yu se aproxima dela chamando ela pra almoçar, só que ela recusa e aí temos uma perseguição. No final, eles acabam almoçando juntos, né? E nessa perseguição o Yu também percebe que a Miwa não é boa em atividades físicas, né? Eles estão no mesmo nível. Aí eles vão ali, após essa perseguição terminar, eles vão comendo ali juntos. O Yu fala que ela é bastante quieta na sala, né? Só que a Miwa fala, eu não consigo acompanhar o ritmo das outras garotas, essas conversinhas de garoto que elas têm, essas conversas sem sentido, não sei o quê. Pra ela não tem. Ela diz não tem importância, não conseguir acompanhar isso, né? Não se envolver nessas coisas. Ela fala de uma forma até bem deprê, nessa conversa ali é bem deprê. Ela fala que tá acima das outras, que ela é uma real, uma imperadora, não sei o quê. E o Yu diz ali que consegue compreender ela. E só que ela duvida, não, você não consegue, você é um cara medíocre, como você vai conseguir me compreender uma pessoa que tá acima das outras? E o Yu fala, não, eu consigo te compreender porque eu sou o oposto. Eu também sou um real, sou realmente burro, realmente fraco, realmente. Então, assim, ele é o oposto dela, eu sou ruim em tudo, então eu também te entendo. E assim o Yu vai tentando meio que dar uma lição de moral, só que ele se perde nas próprias palavras, mas de toda forma ele consegue quebrar o gelo e fazer a Miwa rir e criar ali um clima pra eles conseguirem almoçar juntos, né? Então ele conseguiu se aproximar pelo menos um pouquinho da Miwa através desse almoço juntos. Ele conseguiu uma informação sobre a Kazuki, que quando a Kazuki tinha 3 anos, pediu pra mãe preparar algo ali em segredo, né? Então chegou na mãe e falou, mãe, dá pra você fazer isso em segredo sem as outras saber. E a Kazuki ficou bem feliz com isso. E aqui dá pra você ver que a memória da Miwa é realmente incrível, porque a Kazuki tinha 3 anos. A Miwa é 2 anos mais nova que a Kazuki. Ela tinha 1 ano de idade, mais ou menos. Ela se lembra de coisas de quando tinha 1 ano de idade. A sua memória mais antiga é de quando você tinha quantos anos? É, meu cara? A minha é de quando eu tinha uns 4, 5 anos, a minha mais antiga. Eu não consigo lembrar mais do que isso. Bom, já em casa, né, o Yu tá preparando ali a janta, né, se perguntando o que seria esse prato especial da Kazuki, né. Então a Kazuki vai, chega em casa, né, ele até tenta... Ele fala, tô cozinhando algo aqui, dessa vez vai gostar disso aqui. Contudo, a Kazuki chegou em casa num estado bem ruim, bem fraca, né. Ela ficou doente novamente. Ou seja, aparentemente a Kazuki ficar doente é algo recorrente, né. Ela demonstra ter ali uma saúde fraca e os ensaios dela são bem puxados e provavelmente seriam ainda mais puxados. Afinal, ela é sempre protagonista de uma peça que estavam ensaiando ali. Então, tava ainda mais puxado e ela estava se sobrecarregando, né, sobrecarregando o corpo dela. E aí o Yu vai tentando preparar várias coisas ali pra ela, só que ela recusa todas. Ele vai sempre tentando, fiz isso, fiz aquilo, e ela recusa. Então ele fala que pelo menos vai ensaiar as falas ali com ela, já que você não vai poder ensaiar por algum tempo, você vai ficar só nos seus medicamentos, aí nos seus suplementos, não sei mais o que você não vai comer. Então deixa eu pelo menos ensaiar com você pra você não perder tanto o tempo de ensaio. Então ela acaba ali, meio que aceita, não, beleza. O Yu meio que convence ela a aceitar, não, eu fiz minha estreia com 2 anos, não sei o que. Ele vai ali ajudar ela a repassar o papel. Só que ele é muito ruim, ele é todo travado. E a Kazuki vai e enxota ele ali do quarto dela, né? E ela até desconfia, pô, como tu fez tua estreia com 2 anos? Ele fala, não, foi por causa da minha mãe, não sei o que. E isso, a Kazuki acaba criando uma certa visão dele falando, pensando que ele é alguém que depende dos outros, você depende da fama da tua mãe pra poder conseguir trabalho, né? Então você se contenta com isso. Meio que menosprezando ele por ele não ter conseguido algo pela própria força dele, né? Pelo próprio talento dele, que ele precisou dos contatos da mãe pra isso. Bom, o tempo vai passando, todo dia o Yu volta lá pra tentar ensaiar com ela, né? Só que continua horrível e acaba sendo expulso de novo. E aqui, enquanto tá nesse inteirinho do Yu sendo expulsado, a gente vê que a Kazuki, ela tem uma pressão mental bastante grande em cima dela, né? Que das expectativas de todos ali para com ela, né? Pensando que ela tem que ser perfeita e tudo mais. Então, ela tinha essa pressão em cima dela, a questão psicológica, psicologicamente, estava bastante pressionada pelos outros, pois todo mundo sabe o quão talentosa ela é e espera sempre a perfeição vindo dela. Então, falhar não é uma opção. Então, a Kazuki também tá com essa pressão psicológica. Aí, numa certa noite, né, a Kazuki, ela acaba vendo o vídeo da peça dela e ensaiando as falas, né? Ela percebe, pô, ele tá se esforçando. Apesar de continuar ruim pra caramba, né? Então ela vê, realmente, parece que tem pessoas que mesmo se esforçando, não saem do lugar, continuam ruins. Então ela muda um pouco em relação ao que ela pensava sobre ele. Bom, ele pelo menos tá se esforçando pra tentar me ajudar. E aí no outro dia, quando ele vai lá, né? Ele mesmo sendo ruim, elas, não, ele tá sendo ruim, mas pelo menos vou ensaiar aqui um pouquinho com ele. Ele tá pelo menos se esforçando, então. E aí eles vão lá, começam a ensaiar. E o Yu, ele acaba acertando ali uma frase, né? Entonação, questão de emoção que ele põe ali. E aí ele fica todo feliz com isso, né? Pô, eu acertei, né? A Kazuki reconhece que ele acertou, né? Ficou boa.
não ficou excelente, mas ficou boa ali. Aí o Yu fica todo choroso, faz um drama em cima disso, porque ele acertou finalmente uma frase, né? Pô, depois de tantos anos, finalmente acertei, eu consegui, mamãe, babá, toda, ele fica realmente extremamente feliz com aquilo. Aí ela fica assim, poxa, por que o cara tá tão emocionado assim? Só acertou uma frase, eu também queria ter um pouco dessa mentalidade, né? De ficar satisfeito assim, pô, eu consegui acertar isso aqui. Ela também fica com uma certa inveja dele ficar satisfeito com algo tão pequeno. Kazuki acha ele bobo por isso. E no final, a Kazuki, ela fala, não, beleza, você venceu, eu vou comer a sua comida. Mas tem uma condição, ou melhor, condições. No caso, era restrição a alguns alimentos, e aqui a gente descobre que a Kazuki ela é fresca pra comer cenoura, berinjela, um cogumelo lá, páprica, não sei mais o que, ela bem muito de coisa lá. Ela não come. E o terceiro episódio começa ali com todas, incluindo a Kazuki, comendo na mesa, né? E as suas irmãs, né, ficam surpresas ao ver a Kazuki ali e falam, pô, ele conseguiu, ele convenceu ela a vir comer aqui também, né? A Kazuki tá com um momento ali, meio que sussurrando só pro Yu, né? Fala, bom, desde que não tenha cenoura, né, eu consigo comer de boa essa sopa aqui. Só que o Yu, que joga na cara dela, assim, sussurra pra ela ali, uma certa expressão que ele faz, que vez ou outra, ele faz certas expressões que parecem até uma questão de ator, de atriz famosa ali, tipo, uma impressão que prende, te ofusca ali, né? Dá um close nele, ele fica faz uma expressão com certa aura, por assim dizer. E ele fala isso pra ela nesse momento que colocou cenoura ralada na comida dela. Ele ralou a cenoura e jogou na sopa dela. Então a Kazuki mesmo sem querer acabou comendo cenoura. O Yu tava feliz, né? Finalmente. Tava ali com todos comendo juntos, né? Só que a alegria dura pouco. Afinal, por conta dos compromissos dela, elas iriam chegar tarde naquele dia, então não daria pra jantar. Falar, não precisa fazer jantar que a gente vai chegar bem tarde hoje. Não esquenta com isso. Ele se lembra ali da mãe dele, que às vezes viajava e ficava fora por bastante tempo, né? E de como isso afastou ainda mais eles. E o acaba ficando sozinho, de novo, pensando nas coisas, principalmente sobre o que é uma família feliz, né? Como se faz uma família feliz. Então ele resolve a série da mãe dele, aquela que ela gostava bastante. E então, já bem tarde da noite, as três chegam em casa, né? E ele tava assistindo a série ainda. E pegam ele chorando ali, né? Que ele tava com os lenços ali secando de lágrimas. E a Kazuki reparou que ele tava vendo uma série da mãe dele. Ela viu ali a mãe dele na TV e falou, meu Deus. E ela ficou pensando, imaginando, que ele sentia muita falta da mãe dele. Só que não é exatamente isso. Não que ele não sinta falta, ele provavelmente deve sentir falta. Mas não era por esse motivo que ele tava assistindo ali, né? Tem um pequeno mal entendido aqui, né? Aí a Kazuki, pra tentar ser agradável com ele, pensando, pô, ele tava sentindo muita falta da mãe, né? Acabou de perder um parente, difícil e tal. Tenta ser agradável com ele, falando que, pô, você não precisa ficar fazendo tudo aqui pra conquistar a gente, tá? Pode relaxar um pouco, pegar mais leve nas tarefas domésticas. As outras duas também concordam com isso, falando, né? Até a própria Nico fala que tá lá apenas só de favor, né? Que tá lá como dependente delas. E isso que a Nico fala incomoda o Yu, porque ele não se vê ali como morando de favor ou algo do tipo. E ele expressa aqui, né, que não quer cometer o mesmo erro que antes, né, no caso com sua mãe, né, ele fala ali superficialmente que da sua mãe, que eles eram distantes e que agora ele queria criar laços, né, e formar uma família feliz. Contudo, as outras três demonstram uma reação bem opositora a essa frase que o Yu fala, né, formar uma família feliz, né, tipo assim, a própria Nico, ela pensa que família é algo superestimado, ou seja, pra ela família, assim, não é muito relevante, não, ter família, não tô nem aí, família, eu me viro sozinho, pronto, né, então... E aí, quando a própria Nico ia questionar ali o que é uma família feliz pro Yu, né, beleza, você quer formar uma família feliz, tá, mas o que é uma família feliz? A série de TV que o Yu tava assistindo, chega na cena de casamento, onde o cara fala lá pra noiva, que é a mãe do Yu, né, tá lá sendo casamento, o cara fala, vamos formar uma família feliz e se beijam ali. Então, as três vendo aquela cena pensam que o Yu está se referindo àquilo, sobre se casarem e formarem uma família feliz. Não, a gente vai formar uma família feliz, se casando e tal. Então as três ficam com este pensamento de casamento, né? Então mostra ali cada um, meu Deus, tô fantasiando com isso. A Mil até pensa, é uma mensagem subliminar, é só por causa da série que tá passando. Não é isso que ele quis dizer, é só uma mensagem subliminar. E aí depois o Yu fala direto pra Nico, ele aponta pra Nico. E ela fica pensando, meu Deus, eu fui escolhida pra casar. Eu que fui escolhida pro casamento. Eu tava criando um certo clima ali de expectativa, né? As três bastante coradas, especialmente a Nico, depois dela ter sido apontada. Só que esse clima vira do avesso quando o Yu fala pra trocar informações sobre o aniversário, porque ele quer saber se a Nico é mais velha ou mais nova que ele. Então, tipo assim, relacionamento de irmã. Ele vai considerar elas como irmã dele também. A Kazuki é a mais velha, ela tá no terceiro ano. A Miu é a mais nova, tá no primeiro ano. E os dois ali estão no segundo ano. Então ele quer saber quem que é o mais velho ali. Ele quer saber se ela é mais velha ou mais nova, pra tratar ela como irmã mais velha ou irmãzinha. E o clima muda completamente sobre isso. Elas ficam puta com ele ali, né? E até chamam ele de parasita. Afinal, ele fez elas entenderem uma certa coisa, né? Pensando em questão de casamento. Só que não, só que tem negócio de irmã mesmo tratar ali como. Pegaram e saíram lá revoltadas com ele. Aí tanto que a Nico ali, durante o banho, acaba ficando pensando um pouco nele, né? Elas, pô, ele mora com três garotos, não sei o que, bababá. A reação que ele tava tendo, as coisas que ele tava fazendo, tava, sei lá. Tava tentando entender ali. Aí ela escuta um grito do Yu, né? Vai correndo, achando que algo tinha acontecido. Só que ele só tava choramingando, pois havia esquecido de comprar pão pro café amanhã do dia seguinte, né? Que ele queria fazer sanduíche e tal, né? Aí começam a conversar ali, e logo após chega a Miwa, que percebe que a Nico tá corada e começa a investigar ali do porquê da sua irmã estar corada daquele jeito. Só que logo depois, quem fica corada é a Miwa, né? Que o Yu vai entregar ali umas roupas que ele havia dobrado pra Miwa, e ela acaba encostando na mão dele ali e ela fica toda vermelha também. Então é a vez da Nico sondar a Miwa. Ah, você também tá corada agora, né? Por que será? Só que a Nico ela acaba se entregando quando ela vai questionar a Miwa, fala, ah, será que você também tem uma quedinha por... Ao falar, será que você também? Você também? Ela se entrega e começa ali uma discussão, porque a Miwa pensa, você também? Então você tá
Aí as duas ficam ali discutindo. Aí chega a Kazuki, né? O Yu pede pra ela ajudar, né? Pra guardar uma panela numa parte mais alta ali que ele não alcança. E ela fica toda corada quando o Yu agradece ela, né? Obrigado, né? Obrigado pela ajuda. Fica toda corada e acaba virando ali a cara pra disfarçar. Só que ela vira na direção das suas irmãs, e as suas irmãs percebem isso. E aí começa uma briga das três, né? As três ficam ali discutindo, né? Elas ficaram coradas por conta do Yu e estão ali discutindo. E o Yu vendo aquilo, as três brigando, discutindo, vai dar uma bronca nelas ali e fala, pô, vocês são irmãs, vocês não tem que ficar brigando assim. E a raiva delas meio que se direciona pra ele. Até porque ele é o motivo daquela briga, né? Ele questiona, não sei porque vocês estão brigando, não sei porque vocês estão brigando assim, mas parem de brigar. Pô, você é o causador dessa briga, você é o culpado da briga. Então elas se dispersam ali e deixam toda uma zona pra ele arrumar de novo. Ele tinha arrumado agora, tava todo bagunçado de novo, ele ia ter que arrumar. Enquanto ele tá arrumando ali, ele acha uma foto das três, quando criança, né? Todas felizes, juntos ali, né? Ele vai tentar descobrir de quem era aquela foto, afinal aquela foto não tava ali antes. Contudo, as três negam ser donas da foto, então ele deduz alguém tá mentindo. E essa pessoa que tá mentindo provavelmente gostaria de voltar para aquele tempo, né? Onde elas eram mais unidas e tal, mais próximas como família. Então, o Yu acredita que realmente ali alguém, pelo menos uma entre as três, quer ser uma família, né? Ainda tem esse desejo, nem que seja lá no fundo. Bom, o Yu então descobre que as três iriam viajar no final de semana, né? Cada um com seus compromissos. E o Yu, ele vai investigando ali, né? Que ele fica decepcionado por as três de novo, vão viajar. Como que eu vou fazer pra me aproximar e até pra descobrir essa questão da foto. E o Yu vai pesquisando e descobre que as três iriam viajar pro mesmo local ali, pra mesma região. Compromissos diferentes, mas mesmo lugar. Então ele, de maneira proativa, né? Ele tem um planozinho dele ali. E como ele percebeu que as irmãs são desleixadas para certas coisas fora ali das suas respectivas áreas, o Yu, de forma proativa, ele vai e reserva o hotel pra elas. E não apenas reserva o mesmo hotel, como também acaba reservando o mesmo quarto para as três. Tanto que, quando já tava ali em casa, né? Todo mundo, né? Ele preparando o jantar. Ele escuta comentando ali a Nico e a Mia, pô, esqueci de reservar o hotel pra viagem de amanhã, não sei o quê. E enquanto ele entregava ali, aí o Yu pega, mas não, eu reservei aqui o hotel pra vocês, ó, tá aqui, um papel com as informações do hotel e do mapa e tudo mais, papá. Ele entregava ali os dados para as três, né? Ninguém esperava aquilo ali do Yu. Pô, o cara tá proativo, né? Tem um hotel reservou aqui pra gente. Ah, mas a Mia expressa um desgosto por comida de hotel. Fala, pô, mesmo assim, ter que comer comida de hotel por 2 dias. E isso deu margem pro Yu provocar ela. Fala, ah, então você vai sentir falta da comida que eu preparo, né? E ela tenta negar isso. Ela fala, não tem nada a ver com a tua comida. E as outras duas ali calar, e as outras duas ficaram caladas, mas em seus pensamentos, elas quase assumiram verbalmente isso, né? Que elas quase falaram a mesma coisa e que sentiriam falta da comida dele. Ele fala, ainda bem que eu fiquei calada, eu quase assumi que ia sentir falta da comida dele. Sobrou só pra Miwa, né? Ser pressionada ali. Aí mostra a Miwa, né? Que tá ali, né? Tendo essa partida de jogo e vence com certa facilidade, né? Aí depois uma das juízes, quando a Miwa já tá saindo, vai lá, interage com ela, falando que ela ia enfrentar uma adversária difícil no outro dia, e babá. E a Miwa vai seguindo ali o caminho pro hotel, né? Observando a passagem, né? E se lembrando do passado, né? O que dá uma pequena brecha aqui. Será que aquela foto era da Miwa, né? Porque ela que, pelo menos ela é a primeira a demonstrar uma certa lembrança em relação do passado daqueles tempos antigos. Dá a entender que, talvez, a foto seja dela, mas provavelmente em algum momento do próximo episódio o autor também vai fazer isso com as outras duas. No hotel, né? As três irmãs acabam ali se encontrando e o Yu aparece logo depois revelando ali o seu plano, né? Falando, ó, vocês três, mesmo sendo irmãs, não sabiam pra onde a outra iria, né? E ele diz ali, né, que usou isso pra juntar elas pra poderem passar um tempo como irmãs de verdade, né? Tem conversa de irmãs, essas coisas e tal. E ele foi pra lá porque ele tem um compromisso lá. Ele foi pra lá porque lá estava tendo um festival, que curiosamente era o mesmo festival da foto lá das três juntas, né? E ele falou que ia ser o guia delas nesse festival. As três se mostram contra, né? Cada uma expondo ali as suas razões. Só que o Yu meio que apresenta ali a sua arma secreta pra convencer isso, que ele já esperava a resistência delas, né? Ele fala sobre um santuário de sorte de competidor, né? Apesar da Nico ser contra isso, sorte de competidor, o que é sorte pra nada? Você tem que treinar duro, dar o melhor de si, não sei o quê. Ela, essas questões supersticiosas, ali você tem que ficar rezando pra Deus pra poder ganhar, ela é meio contra isso. Só que o Yu fala, não, mas tem muitos famosos de sucesso nas diversas áreas aqui, ó, de artes marciais, de shogi, de ator, não sei o que, pegaram, vieram aqui e expressaram, né, a sorte que tiveram vir aqui nesse local, né, falou que vem aqui rezar nesse santuário. E sorte de competidor ajudou eles em suas carreiras. Então o Yu falou, pô, tem famoso de sucesso que pegou, fez isso, admitiu publicamente que fez isso, além de apontar a comida lá que vai ter no festival, né, que certamente é melhor que comida de hotel. No fim, a Kazuki é a primeira a dizer que, beleza, eu vou então. E as outras duas também acabam indo, mas tem a questão da vestimenta, né, a Kazuki tava ali com as suas roupas finas, né, as outras duas estavam mais com a roupa mais largada, por assim dizer, não tinha roupas mais formais, né, mais bonitas. E sobre as roupas, o Yu resolve isso, levando elas para alugar kimono. A Kazuki e a Mio decidiram rapidamente ali os seus kimonos, né, rápida e facilmente os seus kimonos, só que a Nico estava resistindo a essa ideia. Pois, como vamos vendo ali num pequeno flashback da infância dela, por mais que ela achasse uma roupa fofa e bonita de garota, né? Mostra ela vendo, certo, uma camisa com um vestidinho de garota. Fizeram ela sempre usar jeans por ser questão de, essa aqui tem mais mobilidade, é bom pra isso, não sei o que, né? Você até é mais molecona, né? Tomboy, tal, devido ao jeito dela. Então, assim, mesmo ela querendo usar roupas mais fofas de garota, sempre induziram ela a usar roupas masculinas. Tanto que a própria funcionária da loja, quando leva ali um kimono de uma cor mais forte, né, de um tom mais forte, mais elegante ali. Só que o Yu, ele pega para depois com um kimono mais fofo, né, um kimono rosa ali, feminino, mais fofo. As outras até dizem que aquilo não combina com a Nico, falam, isso aí não combina com o estilo da Nico e tal, só que ele fala que não, ele discorda daquilo e diz que combina assim, que ela é pequena e fofa e que aquele kimono que ele escolheu combina com ela e que a Nico devia escolher.
E no final das contas, a Nico acaba escolhendo o kimono que o Yu havia selecionado, né? Entre o da funcionária lá, que era um azul, que se adaptaria mais ao estilo tomboy dela, por assim descrito, e aquele rosa mais feminino, mais fofo. Ela escolheu o rosa lá. E pra surpresa de todos, a Nico ficou extremamente linda naquele kimono, exalando uma aura feminina que as outras não conseguiam ver ela, porque tinham nela uma expectativa mais de tomboy, uma visão mais de tomboy, de vestir roupas mais masculinas e tal. E foi isso que aconteceu nesses 3 primeiros episódios, então como vemos aí, o Yu, filho de uma atriz famosa mais que não herdou os talentos, né, pelo menos aparentemente, não demonstra ter herdado os talentos da sua mãe, né, exceto pela sua aparência, ele até brinca com isso no segundo episódio, ele é uma fraude, né, um pacotinho de fraude, é o filho de uma atriz famosa, rostinho bonito, mas eu não sou talentoso, não sou bom em nada, né, ele até brinca com isso, né, sobre ser uma fraude, ele mesmo vai comentando no decorrer dos episódios sobre a expectativa e a realidade criada no passado, que as pessoas tinham uma expectativa em cima dele, só que se decepcionavam porque ele não atingia nem perto dessas expectativas, né, pô, você é filho dela, mas você não herdou nada dela, né, nenhum talento. Mas um detalhe curioso aqui é que, em termos de tarefa doméstica, ele se demonstrou ser bastante habilidoso no quesito tarefas domésticas. E também, de vez em quando, em alguns momentos, né, ele faz umas certas poses e exala uma certa aura ali que talvez possa lembrar um pouco da mãe dele, até por conta da aparência dele também. Faz ali umas expressões e até parece que tá atuando, né? Por isso aí, realmente a expressão de uma atriz, né, de um ator de renome. Em certos momentos ali, ele faz isso. Então ele tem certos lampejos, né, que demonstram algum tipo de habilidade ali que ele tem. Aí a questão é conscientemente, inconscientemente, é por conta do clima, do que acontece que ele tem esses lampejos aí. É algo que pode ser explorado no futuro, mas ele tem certos lampejos e ele provavelmente deve ter algum tipo de talento oculto que ele ainda não percebeu. Pelo menos o talento dele até agora está sendo com tarefas domésticas. Ele faz tudo tranquilamente, rapidamente, consegue se adaptar. Tanto que ele penou, mas conseguiu fazer ali o jantar da Nico, né? Do jeito que ela queria, com os ingredientes, tudo lá, tudo balanceado, os nutrientes e tal, e tudo e tal. Então, assim, foram 3 episódios que já demonstrou um pouco aí disso, né? Do início da convivência do Yu, ele até expôs o objetivo para elas, de formar uma família feliz, então ele quer se aproximar delas, quer criar laços com elas. Algumas vão ser mais fáceis que as outras, né? Em certos momentos ele vai ter que conquistar mais uma do que a outra. Um detalhe que eu achei interessante é a Indy, né? Por exemplo, a Indy do segundo episódio é focada exclusivamente na Kazuki, a desse terceiro é focado exclusivamente na Nico, e na do quarto muito provavelmente vai ser focado na Miwa, né? Eu imagino. No primeiro episódio foi só o nome da equipe lá, não teve nada demais não. Assim, ainda achei interessante a forma de cada uma voltada em uma protagonista, né? Achei legalzinho isso. E aí agora esperar pra ver como vai ser os outros episódios, né? Mas já estabeleceu aqui uma certa base. Ele, pelo menos por fora, como eu já disse, demonstra não se importar tanto com que as pessoas acham ele medíocre, ele meio que acostumou com isso, pelo menos por fora, ele não se mostra ser muito afetado por isso, né? Ele leva numa boa, já acostumou com isso, e ele tá com questionamentos internos se ele vai poder atender o pedido do Mikadon sobre ajudar as filhas dele, afinal elas são prodígio, eles são um cara comum, será que ele vai ser capaz de ajudar elas? Também ele tá com receio que mesmo que ele ajude elas falhem, aí vai sobrar frustração também vai vir pra eles, a frustração que vai vir pra elas, as críticas que podem pesar nelas e podem até se brincar acabar sobrando nele também. Enfim, tem bastante coisa ainda pra se ver, pra se desenvolver, mas eu achei bastante interessante esses 3 primeiros episódios, achei uma história bem leve, divertida, tem, claro, seus momentos de drama ainda com essa questão do Yu, do passado, da mãe que não conseguiu se relacionar bem, mas agora tá tentando mudar isso e estabelecer uma família feliz, até porque é um desejo da mãe dele. Provavelmente ele tem certos arrependimentos em relação à mãe, que ele deveria ter tentado mais, tentado de outra forma, se aproximar mais dela, até pra fornecer a família feliz que ela queria. Afinal, a mãe dele, pelo que dá a entender, morreu bastante jovem. Enfim, me digam o que acharam desses episódios, se estão gostando da obra. Eu tô gostando, provavelmente é uma que eu vou acompanhar. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.